primeira linha, Gerson dá adeus definitivo ao Flamengo. Sucessor chegando ao Rio de Janeiro? Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não sino, deixou o like de verdade. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Mais o dia aqui diretamente dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. Tá chegando a hora, torcedor rubro-negro. Flamengo e Bayern de Munique no domingo, dia 30, dia 29, melhor dizendo. Flamengo entra em campo para encarar a equipe do Bayern de Munique. O Flamengo realizou o seu segundo treinamento em Orlando com foco nas oitavas de final contra o Bayern lá no CT. Vou chamar de CT da ESPN, gente, porque é ESPN, Wide Off World, embola a língua, embola tudo. Negócio de embolar a língua ficou difícil, mas... Então vou chamar de CT da ESPN. Cara, é grande pra burro, são 30 campos. O Bayern tá treinando lá também, mas é bem distante do campo de treinamento do Flamengo. Nem sei se é no mesmo horário que as equipes treinam, não pude ver o Bayern de Munique treinando. A imprensa teve acesso a cerca de 15 minutos ali. Pude observar que os jogadores do Flamengo treinaram, sobretudo, finalização a gol. E isso vai ser muito importante, porque o Flamengo precisa ter bem apurada essa capacidade de finalizar. Vai enfrentar um goleiro dificílimo, que é o Manuel Neuer. Para mim, uma lenda do futebol, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial falando, é o Manuel Neuer. E, cara, vai ter que treinar a finalização, porque a oportunidade que o Flamengo ter, vai ter que botar a bola pro fundo do barbante dentro da casinha, pelo menos no meu pensamento, beleza? Vamos avançando aí. Tem até um palpite de provável escalação. O Felipe Luiz ainda não esboçou um provável time do Flamengo para encarar o Bayern de Munique. Entretanto, cada vez mais amadurece a possibilidade de Arrascaeta começar no banco de reservas nesse confronto contra o Bayern de Munique, em função da aplicação tática, em função da questão física, tá? Há muitos que acham que não, que ele tem que começar o jogo independente da situação. O Flamengo vai a campo com 1 Agustín Rossi, 43 Wesley, é um palpite, tá, gente? 3 Léo Ortiz, 4 Léo Pereira, 26 Alexandro, Eric Pulgar, camisa 5, 21 Jorginho, 8 Gerson, 7 Luiz Araújo, 50 Plata e 27 Bruno Henrique. Apenas um palpite do que nós poderemos observar dentro do campo nesse confronto entre Flamengo e Bayern de Munique. Ainda tem o treino da sexta-feira de hoje, ainda tem o treino do sábado de amanhã, e aí no sábado já deve ficar definido o time do Flamengo. Eu vou acompanhar esse treinamento do Flamengo aqui em Orlando no sábado. Logo após o treinamento, pego o carro, parto para Miami, que fica mais ou menos 3 horas e meia de distância daqui de Orlando. Então vamos embora para a estrada de novo, porque tem entrevista coletiva pré-jogo do técnico Felipe Luiz e também uma zona mista ali com 3 atletas antes desse confronto diante da equipe do Bayern de Munique, lá no Hard Rock Stadium, lá em Miami, beleza? Que vai estar um calor absurdo, e para mim que faça 50 graus na sombra, que incorpore Bangu, né? Miami no domingo, né? Quando o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Ontem, antes do treinamento do Flamengo, tivemos uma entrevista ali coletiva com o Bruno Henrique, atacante do Mengão. Vários jornalistas fizeram perguntas a ele. Selecionei aqui algumas respostas interessantes do Bruno Henrique. Foi perguntado ao BH sobre Chelsea e Bayern de Munique, né? Dizendo que jornais alemães estão publicando, o jornal Bild da Alemanha, publicando que o Flamengo é um aquecimento, né? Meio que desprezando o Flamengo. Isso foi perguntado ao Bruno Henrique, e ele falou: bom, futebol é futebol, tudo pode acontecer.
Na minha opinião, o Bayern é muito melhor do que o Chelsea. Também acho. Também acho que o Bayern é uma equipe superior ao Chelsea. Não quero, de forma nenhuma, desprezar a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Não quero, de forma nenhuma. Mas é uma equipe superior, tem mais jogadores ali, com mais peso que a equipe do Chelsea. Então, acho que ele está correto nessa análise agora. Negócio de jornal alemão desprezando o Flamengo, falando que o Flamengo é um aquecimento para as quartas de final do Bayern de Munique. Acho que os jogadores deveriam, o BH, pegar isso aí, passar para todo mundo. Não é isso que vai fazer o Flamengo ganhar ou deixar de ganhar. O que vai fazer o Flamengo ganhar é fazer gol, ser aplicado taticamente, fisicamente, ficar inteiro a maior parte do jogo. Tudo isso vai ajudar o Flamengo a vencer. Agora, é o tal do brio. Como assim? Vocês vão deixar os caras, entendeu? Falar que nós é essa merda aí. Como assim? A gente vai abaixar a cabeça e vamos aceitar que vamos perder para o Bayern de Munique e que na Alemanha já estão dando a vitória do Bayern como certo. E o brio de provar que eles estão errados, que essa porcaria aqui é Flamengo? Cadê o brio? Então acho que isso tem que ser levado para o vestiário para jogar uma pimenta a mais nesse tempero que vai ser esse Flamengo e Bayern de Munique, aproveitar a atmosfera que vai estar lotada de rubro-negros para o Flamengo conseguir, quem sabe, buscar essa vitória. O ganhou só de 2-1 do Boca, que é bem pior do que o Flamengo, conseguiu empatar com o Auckland City, o Boca Juniors, e quase conseguiu arrancar um empate com o Bayern de Munique. Por que não? Perdeu para o Benfica. Se formos comparar o time do Benfica com o do Flamengo, tem muita diferença, assim, do Benfica pro Flamengo? Acho que não. Demora o Flamengo até melhor. Todo respeito ao Benfica. Bom, Bruno Henrique falou também sobre Filipe Luís, treinador do Flamengo. E ele disse: Filipe Luís tem uma identidade da forma que joga. Independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo vai sempre jogar para frente. Claro que temos que ter precauções, mas todo mundo corre, todo mundo se ajuda, torna mais difícil o Bayern de entrar na nossa linha. Então, eu vejo muito isso nesse jogo agora. Todo mundo se ajudando para a gente conseguir uma grande vitória. Sabemos da dificuldade que vai ser. Eu ainda não sei se vou ser titular. Deu uma risadinha. Acho que é impossível o Bruno Henrique não ser titular. Pelo que ele vem fazendo nesse Mundial de Clubes, voltou a ser decisivo com a camisa do Flamengo, vinha num mau momento lá no Brasil, no Campeonato Brasileiro, nas competições. Não sei até que ponto vir para os Estados Unidos, não ver o noticiário. Ele não está nas capas dos jornais aqui dos Estados Unidos, é evidente, é um problema que ele tem no Brasil, no futebol brasileiro. Não sei até que ponto isso ajuda o jogador a se afastar um pouco desse holofote negativo que ele vem tendo no Brasil, a que ponto isso ajuda ele a desempenhar um papel melhor, né, jogando aqui nos Estados Unidos, mas de fato ele vem sendo decisivo, vem sendo muito importante, e não tem a menor dúvida que esse aí vai ser titular, pela questão da pressão alta, pela questão da marcação, pela entrega física que ele tem, pelo ritmo que ele tem, velocidade, né, tudo isso, beleza? Ele falou também sobre a questão dele ser ídolo do Flamengo e disse: desde que eu cheguei ao Flamengo, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar a ganhar jogos e títulos. Claro que aqui sou feliz. São 16 títulos e quero ganhar ainda mais, entrar cada vez mais na história do Flamengo. O patamar que quero alcançar é conquistar títulos, porque é isso que importa e o que vai ficar marcado na história do clube, disse BH27, Bruno Henrique, que jogou na Alemanha, jogou pelo Wolfsburg da Alemanha, jogou até com Kevin De Bruyne, que recentemente saiu do Manchester City para atuar no Napoli da Itália, e foi perguntado sobre isso também, como eram esses enfrentamentos com o Bayern de Munique lá na Alemanha, tendo em vista que ele jogou na Alemanha. Ele disse: olha, eram difíceis de fato, mas não é impossível, tem como a gente entrar, fazer o nosso jogo, quem sabe buscar uma
vitória. Ele falou também sobre o jogo a jogo. Eu busco jogo a cada jogo o meu melhor. Esses jogos assim eu costumo ir muito bem, verdade. Se for para dizer que seja esse jogo para ser iluminado mais uma vez, não só eu, como meus companheiros também, sempre naquela humildade, sempre naquela situação de querer o conjunto, querer que a equipe vá bem. E ele fala, eu vejo todo mundo correndo, se ajudando, independente de quem é mais velho ou mais novo. Esse é o espírito do time. A gente se cobra bastante. Se a gente correr, se ajudar, a gente tem totais condições de ganhar o jogo. É difícil, mas não impossível, falou BH27 Bruno Henrique, ídolo, com I maiúsculo do Clube de Regatas do Flamengo, que ele traga essa vitória para todos nós rubro-negros saborearmos de uma quarta de final de Mundial de Clubes. Torcer para que isso aconteça. Flamengo é o clube brasileiro que mais faturou com premiações na Copa do Mundo de Clubes até esse exato momento. Isso pode mudar. Tomara que não, porque vai significar que o Flamengo avançou. Com 2 vitórias, um empate e a classificação para as oitavas de final, o rubro-negro garantiu 27 milhões e 710 mil dólares, que dá mais ou menos aí, convertendo para o real, 152 milhões e 400 mil reais. Botafogo, Palmeiras e Fluminense têm exatamente a mesma premiação, 26 milhões e 710 mil dólares, 146 milhões e 900 mil reais. Eles possuem menos que o Flamengo, porque o Flamengo venceu 2 jogos, eles venceram apenas um, o Botafogo venceu 2 jogos também. Entretanto, o Botafogo acabou perdendo para o Atlético de Madrid. O Flamengo venceu 2, empatou 1, empate dá 1 milhão de dólares. Então, em função disso, por ter 2 vitórias e um empate, nenhuma derrota, segue invicto o Flamengo na competição, o Flamengo conseguiu esse dinheiro, conseguiu arrecadar essa grana. Vamos lá, vamos avançando. CBF avança para formar primeiros árbitros profissionais de fato no futebol brasileiro. A entidade pretende divulgar entre outubro e novembro o ranking de árbitros. Esse ranking já existe e hoje serve para escalas das principais partidas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Série A. Essa medida é parte do processo de profissionalização da arbitragem. Até o fim dessa semana, a CBF realiza sessões de treinamentos com 64 árbitros e assistentes no Rio de Janeiro, todos da Série A. Para 2026, a ideia é reuni-los no mesmo local por 2 meses ininterruptos para treinos e estudos diários e ter a primeira leva de árbitros profissionais no Brasil. Tomara, né, que isso aconteça, porque vai ajudar demais o futebol brasileiro, melhorar essa arbitragem terrível que nós temos aí, arbitragem intervencionista, que gosta de aparecer, marca um monte de falta, parece até guarda de trânsito, parece até ré de caminhão, toda hora uma falta, é VAR o tempo todo, a partida não rola, o jogo do Daronco, então, toda hora para o jogo, né, o Wilton Pereira Sampaio, enfim, isso precisa melhorar logo no futebol brasileiro. Flamengo tenta a contratação de jovem revelação, sabe de quem? Do Bahia, pessoal. Pois é, as informações são do canal Bora Bahia. Juan Pablo é visto como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ele é atacante e o Flamengo segue em cima do jogador para contratar. Ele tem apenas 16 anos de idade e já figura entre os profissionais da equipe do Bahia. Logo após completar 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional. No dia seguinte, estreou sob o comando de Rogério Ceni, marcando um gol e se tornando o jogador mais jovem da história a balançar as redes pelo Bahia em partidas oficiais, pessoal. O garoto
também é titular e artilheiro da Seleção Brasileira Sub-17, com a qual levantou o troféu de campeonato sul-americano da categoria. O projeto do Bahia para Juan Pablo é ambicioso e bem definido. Ciente do assédio que o jogador sofreria, o clube blindou o atleta com um contrato válido até o final do ano de 2027 e uma multa rescisória astronômica para o mercado internacional de 200 milhões de euros, o que equivale a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Entretanto, a multa rescisória para o futebol nacional é bem menor do que isso, porque precisa ser proporcional ao salário que o atleta recebe. E, evidentemente, por ter 16 anos de idade, ele não recebe esse salário tão absurdo. O Flamengo segue de olho para contratar o jovem Juan Pablo, atacante do Bahia de apenas 16 anos de idade, mas que já vem encantando, né, a equipe da Bahia. Na Colômbia, Carrascal aguarda os próximos passos da negociação com o Mengão. O clube carioca e o Dínamo de Moscou retomaram as conversas pela contratação do meia. O principal entrave no momento são exatamente as garantias de pagamento, ainda em discussão. A novela pode estar perto do fim. Entretanto, o Flamengo aguarda para seguir com o negócio. O jogador já é esperado em terras cariocas para assinar um contrato com o Flamengo, tá? Até antes, quem sabe, do Gerson deixar o Flamengo. Valorizado, Agustín Rossi, goleiro argentino do Flamengo, entra na mira de clubes do exterior. Ai, 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 hein? A Udinese da Itália observa o goleiro desde a época de Boca Juniors e fez contatos iniciais para tentar a contratação para a próxima temporada. Junto da Udinese, 3 clubes da Premier League e times da Arábia Saudita também têm interesse no argentino, que já atuou pela equipe de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr. Entretanto, sem grande sucesso, até porque ele era reserva na maior parte das partidas lá no Al Nassr, não se adaptou bem ao futebol saudita também. O Flamengo, por sua vez, não deseja negociar Agustín Rossi, que tem contrato até o final do ano de 2027. A diretoria rubro-negra, inclusive, quer renovar o vínculo com o argentino até o final do ano de 2031. Inclusive, já se tem informação do canal do Mauro Santana, do Bruno Lemos, que o Agustín Rossi está de contrato renovado. O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do goleiro argentino do Mengão, Agustín Rossi, para dar uma bica de vez no interesse desses clubes de fora do Brasil. Sai pra lá o Udinese, time da Arábia Saudita, da Premier League, que o Rossi é do Mengão. Presidente do Zenit diz ter acordo para contratar Gerson do Flamengo. Ih, rapaz, olha aí. Clube russo acertou com o jogador dias antes da Copa do Mundo de Clubes. Zenit precisa pagar 160 milhões de reais à vista para ter o volante para a temporada russa. Ê, Gerson, aí é muito frio. O manda-chuva lá do Zenit, o Alexander Medvedev, disse que já há um acordo para a transferência de Gerson para o Zenit. Entretanto, falou para aguardar o anúncio oficial do clube. Para ter o jogador, eles terão que pagar 25 milhões de euros à vista, cerca de 160 milhões de reais, uma vez que o Flamengo não aceita negociar. Bom, até botou aqui, ó, no segundo jogo contra o Chelsea, o Gerson foi considerado um dos melhores em campo quando o Flamengo venceu. No terceiro jogo, ele não atuou porque teve uma lesão no final da partida anterior, falou Alexander Medvedev. Uma pena. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.